ainda. Aqui já estamos prontos para começar a nossa aula. E eu vou dar só mais um toque aqui, tá? Eu vou iniciar a nossa aula. Aqui tá, qualificações para liderança, é a aula que eu vou dar hoje à noite, tá? Quando eu toco aqui do lado direito, na setinha, olha só o que vai acontecer. Estão percebendo o que aconteceu? Agora, basta que eu trabalhe com essa tela. Então, professor, você já sabe como você deve proceder do início até aqui para que você dê sua aula. Agora eu vou começar a dar a minha aula, certo? E você pode dar sua aula. Eu quero dizer para você que eu posso expandir um pouquinho essa tela. No slide, observe que eu posso expandir a tela. Estão vendo aí? Aqui eu já deixei tudo preparado. 1 Timóteo 3, de 1 a 12. Aqui é um link. Eu já estou dando a aula, tá? Então você, professor, já sabe que até aqui é para você abrir, tá certo? Agora, para os nossos alunos, nós vamos dar a aula. 1 Timóteo, se você tem sua Bíblia, você pode abrir, mas se você não abrir, você está aí, o texto está aí para você, certo? Observe que a aula, o 1 Timóteo 3, de 1 a 12, está aqui. Esta afirmação é digna de confiança. Se alguém deseja ser bispo, deseja uma nobre função. É necessário, pois, que o bispo seja irrepreensível, marido de uma só mulher, sóbrio, prudente, respeitável, hospitaleiro e apto para ensinar. E não deve ser apegado ao vinho, nem violento, mas sim amável, pacífico e não apegado ao dinheiro. Aqui vocês estão observando qualificações para um homem que quer ser um bispo, um homem que quer dirigir a igreja do Senhor, né? Irrepreensível, marido de uma só mulher, sóbrio, prudente, respeitável, hospitaleiro e apto para ensinar. Não deve ser apegado ao vinho, nem violento, mas sim amável, pacífico e não apegado ao dinheiro. Observe bem esse detalhe. 4. Ele deve governar bem a sua própria família, tendo os filhos sujeitos a ele com toda a dignidade. Pois, se alguém não sabe governar sua própria família, como poderá cuidar da igreja de Deus? Não pode ser recém-convertido, para que não se soberbeça e caia na mesma condenação que caiu o diabo. Também deve ter boa reputação perante os de fora, para que não caia em descrédito nem na cilada do diabo. Agora falando dos diáconos. Os diáconos, igualmente, devem ser dignos, homens de palavra. Vejam bem que esse item é um item muito importante. Homens de palavra. Hoje, os homens precisam jurar. Não precisa não, irmão. Basta você dizer, se você é um homem de palavra, você diz e cumpre. Não amigos de muito vinho, nem de lucros desonestos. Devem apegar-se ao mistério da fé, com a consciência limpa. Devem ser primeiramente experimentados. Depois, se não houver nada contra eles, que atuem como diáconos. Aqui observem que eles devem ser experimentados, irmãos. Quando você for levantar um diácono, observe que está na palavra, observe a vida dele, procure saber como é que ele age com a sua esposa, com seus filhos, com seus amigos, se ele está devendo alguma coisa, se ele está devendo na praça, procure saber disso, porque esses são elementos importantes. As mulheres, igualmente, sejam dignas, não caluniadoras, mas sóbrias e confiáveis em tudo. Não devem ter a língua grande, tá? Isso é muito importante. O diácono deve ser marido de uma só mulher e governar bem seus filhos e sua própria casa. Observe que Paulo chama muita atenção sobre governar a sua própria casa, porque as pessoas estão nos observando a nossa casa. Certo? Voltamos aqui. Você observa que eu coloquei uma imagem, vou expandir aqui um pouco a imagem. Foi muito. Voltar aqui. Voltar.
aqui. Vou diminuir novamente. É necessário que o pastor governe bem a sua própria casa. Aqui, você que vai usar, ó, eu estou ampliando aqui para que os irmãos que estão ali na sala possam ver melhor o texto, tá? Antes de assumirmos uma posição de liderança ou de colocarmos outras pessoas na liderança, precisamos fazer alguns testes para ver como estamos, ou como a pessoa está, ou como estão as outras pessoas, em comparação com as qualificações de Deus para a liderança. O parâmetro é sempre Deus, tá? Aqui, eu vou tocar aqui na setinha do lado direito para passar o slide, tá? Já toquei, observem, tá? Aí, eu tenho aqui ainda mais algumas observações. Eu estou ampliando aqui para que você veja melhor, tá? Esse é um elemento importante, queridos, que vocês possam, porque esse usar aqui o slide, no celular, você tem essa facilidade de aumentar aqui no celular. Tá? Eu poderia até tirar o celular do lugar e ir na sala, eu teria a mesma facilidade, tá? Então, se você estiver no trem e você não chegou em casa, mas você precisa dar uma aula para um grupo de pessoas, você pode tranquilamente usar o fone de ouvido, o celular, e aí você pode observar que você vai, estando no slide, você tem essa facilidade de aumentar o tamanho para que as pessoas possam ver melhor. Aqui diz assim, embora as marcas alistadas por Paulo se apliquem especificamente à responsabilidade de liderança na igreja, qualquer líder que as possuir será o tipo de caráter que Deus aprova para a posição de liderança. Então, esse curso, eu já disse para muita gente, não é um curso para crente, isso aqui é um curso para quem quer ser um bom líder. Estamos usando textos bíblicos? Sim, porque eles se encaixam e se encaixam bem. Uma análise atenta das qualificações do líder deve revelar uma pessoa que está conseguindo equilibrar a sua vida pessoal, família, e a vida em público. Essa pessoa deve estar exercendo moderação e humildade. Por que eu deixei humildade assim destacado? Porque aqui é um link, você vai ver, eu estou tocando em humildade, tá? Toquei aqui em humildade, vamos ver. Humildade. Vamos ver se vai abrir. Coloquei o link, né? Deveria estar abrindo, tá, irmãos? Mas se não abrir, alguma coisa está acontecendo, mas vocês vão ver que daqui a pouco nós vamos ver outros links. Ao mesmo tempo que mantém boa reputação diante das pessoas de fora da igreja. Aqui eu coloquei aqui um homem, certo? Um homem ali segurando a sua casa, do outro lado ele está segurando um edifício, e a interrogação aí, tá? As características de um bom líder: sóbrio, prudente, respeitável, hospitaleiro, apto para ensinar, amável, pacífico, marido de uma só mulher, certo? Eu vou adiantar aqui o nosso... Observe, toquei na tela do lado direito na setinha. Mais uma vez, eu vou ampliar aqui um pouquinho, tá? Vou ampliar aqui um pouquinho, certo? Vou ampliar muito, porque a setinha está fechando ali, às vezes eu não enxergo direito. Essa aula é qualificações para liderança, está no módulo azul, desenvolvimento pessoal, certo? O momento de descobrir se uma pessoa é capaz de liderar não é depois de ela ter assumido a responsabilidade, mas antes. Nós tivemos essa semana, né, o ministro do governo Bolsonaro para a pasta de educação, que foi colocado lá, foi colocado como ministro, e se esqueceram de verificar o currículo dele. E aí a imprensa descobriu. E o que aconteceu? Esse homem nem assumiu a pasta do Ministério da Educação. Então, aqui, olha só como esse texto fala. O momento de descobrir se uma pessoa é capaz de liderar
Não é depois dela ter assumido a responsabilidade, mas antes. Então, o governo deveria ter verificado o currículo, verificado tudo direitinho antes. E aqui está um exemplo, né, que nós estamos dando. Essa é a melhor forma de proceder ainda hoje. Veja que Paulo estava falando naquela época, mas hoje também cabe a observação. Vai colocar alguém para assumir um posto de liderança? Veja as qualificações, analise antes. Não coloque o diácono de qualquer jeito, não coloque o pastor de qualquer jeito. Não coloque sem fazer uma avaliação de acordo com a palavra de Deus. Embora ninguém possa ser considerado perfeito em relação às qualificações para a liderança desse texto, todos devemos aspirar a possuí-las. Com isso em mente, como você está em relação a essa lista? Depois você volta e verifica se você está se encaixando, e eu também. Tocamos aqui na tela, estamos na aula de qualificações para a liderança. Essa aula está no curso Princípio de Liderança, Desenvolvimento Pessoal, módulo azul, tá? Essa aula está no blog do GEPAC. Aqui eu vou ampliar só um pouquinho, tá vendo aí? Ampliei para ficar mais fácil para você ler e para mim também. No segundo dia, quem é Deus? Vamos ver se Deus tem qualificações para ser líder. Isaías 40, eu estou tocando aqui na tela. Veja que o link abriu direitinho, naquela hora não abriu, mas aqui tem. Isaías 40, de 10 a 26. O soberano Senhor vem com poder, com seu braço forte ele governa. A sua recompensa está com ele está, e seu galardão o acompanha. Observe que Deus já tem aqui dois elementos que o capacitam para ser um grande líder. Ser soberano, ter um braço forte para governar, e a sua recompensa está com ele. E o seu galardão o acompanha. Como pastor, ele cuida de seu rebanho. Então, observe bem que Deus, ele cuida do seu rebanho. Assim como o pastor deve cuidar da sua casa. Aqui você observa que Isaías diz que Deus está qualificado para ser um grande líder. Com o braço ajunta os cordeiros e os carrega no colo. Observe como Deus mostra como um pastor deve cuidar das suas ovelhas, né? Ele carrega as ovelhas no colo, conduz com cuidado as ovelhas que amamenta as suas crias. Então aí está o verso 2, muito importante para aquele que quer ser um grande líder, tá certo? Quem mediu as águas na concha da mão? Ou com um palmo definiu os limites dos céus? Quem? Quem? É o nosso Deus, queridos. Veja como Deus está capacitado para ser um grande líder. Quem jamais calculou o peso da terra? Somente Deus sabe o peso da terra. Ou pesou os montes na balança e as colinas com seus pratos? Quem definiu limites para o Espírito do Senhor? Ou o instruiu como seu conselheiro? A quem o Senhor consultou que pudesse esclarecê-lo e queria ensinar-se a julgar com justiça? Quem lhe ensinou o conhecimento ou lhe aponta o caminho da sabedoria? Quem, irmãos? Deus está altamente capacitado, que ninguém consegue fazer nada disso para ele, porque tudo isso ele sabe fazer. Na verdade, as nações são como uma gota que sobra do balde. Para ele, são como um pó que resta na balança. Para ele, as ilhas não passam de um grão de areia. Nem as florestas do Líbano seriam suficientes para o fogo do altar. Nem os animais de lá bastariam para o holocausto. Diante dele, todas as nações são como nada. Para ele são sem valor e menos que nada. A quem vocês compararão Deus? Como poderão representá-lo? Como uma imagem que funde o artesão
e que ourives cobre de ouro, que lhe modela a corrente de prata? Ou com o ídolo do pobre, que pode apenas escolher um bom pedaço de madeira e procurar um marceneiro para fazer uma imagem que não caia? Será que vocês não sabem? Nunca ouviram falar? Não lhes contaram desta antiguidade? Vocês não compreenderam como a terra foi fundada? Se ele se assenta no trono acima da cúpula da terra, cujos habitantes são pequenos como gafanhotos, ele estende os céus como um forro e os arma como uma tenda para neles habitar. Ele aniquila os príncipes e reduz a nada os juízes deste mundo. Mal eles são plantados ou semeados, mal lançam raízes na terra, Deus sopra sobre eles e eles murcham. Um redemoinho os leva como palha. Com quem vocês me compararão? Quem se assemelha a mim? Pergunta o santo. Ergam os olhos e olhem para as alturas. Quem criou tudo isso? Aquele que põe em marcha cada estrela do seu exército celestial e todas chama pelo nome. Tão grande é o seu poder e tão imensa a sua força que nenhuma delas deixa de comparecer. Aleluia! Aqui está um Deus extremamente capacitado, irmãos, extremamente capacitado. Deus está capacitado para liderar em todos os momentos, segundo Isaías, nesse texto de 10 a 26. É uma autoridade mesmo. Isaías mostra a autoridade de Deus, as qualidades de Deus que ninguém tem. O texto destaca a autoridade do Senhor sobre a natureza e as nações, bem como o fato de que ele é incomparável e não tem necessidade de nada. Aqui nós colocamos Isaías 40, 11. Ele é o pastor que cuida das ovelhas. E nós destacamos isso lá na leitura. Aleluia. Vamos andar mais um pouquinho. Aí está. Estamos na aula de qualificações para a liderança. Ainda estamos falando da grandiosidade de Deus como um Deus qualificado para liderar como ninguém. Deus está intimamente familiarizado com sua criação e a sustenta por meios que não conseguimos imaginar. Ele não precisa de conselheiro e detém o controle absoluto sobre tudo. Ele aniquila os príncipes e reduz a nada os juízes desse mundo. Por isso, irmãos, ele está qualificado para ser o nosso Deus e o único Deus. Amém? Aqui estamos caminhando na aula Qualificações para a Liderança, o terceiro dia, Quem sou eu? Né? Aqui nós vamos ler 1 Samuel 16, 6 e 7, vamos ver o que diz esse texto a respeito de que nós estamos falando em qualificações da liderança. Vamos ver aqui, Daniel, cadê? 1 Samuel 16, 6 e 7 diz assim: Quando chegaram, Samuel viu Eliabe e pensou, com certeza, este aqui é o que o Senhor quer ungir. O Senhor, contudo, disse a Samuel, não considere a sua aparência, nem a sua altura, pois eu o rejeitei. O Senhor não vê como homem. O homem vê a aparência, mas o Senhor vê o... Aqui está qualificações, quem sou eu, né? Aqui, Samuel foi... Deus disse, Samuel, vá à casa... Vá à casa... A esta casa. E ele lá viu, nós vamos voltar aqui para ver a imagem. Aqui está a imagem, eu vou ampliar um pouquinho a imagem para que os irmãos possam ver. Olha só, havia ali, né, nesta residência,
pai, mãe, vários irmãos grandes, poderosos. E aí Samuel, ele pensa quando ele vê aquele filho mais velho, fortão, ele imagina, está resolvido tudo, está tudo no controle. Deus me mandou aqui e eu já vou ungir esse. Mas Deus diz, opa, para aí, para, porque não é esse que eu quero. Não é esse que eu quero. Você está vendo a força, mas eu olho para dentro do coração. Quais são as intenções que cada um desses filhos tem? Então, Deus, quando ele qualifica alguém para a liderança, ele olha para dentro do coração, ele examina o coração daquela pessoa, verifica verdadeiramente o que ela está desejoso de fazer para a sua obra. E aqui ele está mostrando, todos sabem que Deus, ele não levantou o mais forte, levantou o mais fraco, aquele que estava no campo, para ser rei de Israel. E todos nós sabemos que é Davi. Quem são as pessoas que Deus levanta para serem líderes? A Bíblia mostra que nem sempre são pessoas que o sistema do mundo iria elevar a posições de liderança. Nem sempre, irmão. Não quer dizer que Deus não vai levantar um cara forte, não vai levantar um sujeito musculoso. Não é isso, tá? Portanto, que qualificações o Senhor aprecia no líder? Então, nós vamos passar aqui, tá? Vamos passar. Aleluias. No texto de 1 Samuel 16, 6 a 7, podemos ver as qualificações perdão, no ponto de vista de Deus. O Senhor deixa bem claro no texto que as pessoas que ele escolhe para fazer grandes coisas, por ele são chamadas com base no caráter, tá? Eu quero dizer que aqui foi destacado caráter, porque tem uma aula do curso Princípio de Liderança, ela está aí, tá? Aí, ó, é aula de caráter. Você pode depois examinar essa aula no curso Princípio de Liderança, se quiser saber mais um pouquinho. Não na impressão de que causam aos outros. Então, muitas das vezes, nós precisamos, né, você que é o líder de uma igreja, você que é um líder de uma empresa, observe bem como Deus, ele olha, examina o coração, faz uma análise do coração da pessoa. Passemos, eu vou beber uma água. As qualificações para liderança não são medidas em centímetros ou quilos, nem por diploma ou histórico familiar. O que Deus procura? Porque Deus olhou para Davi enquanto Jessé e Samuel olhavam para Eliabe. Por quê, irmãos? Porque nós olhamos para a aparência e Deus olha para dentro do coração. Estamos sendo um pouco rápidos, porque eu estou um pouco cansado e estou, até por um milagre, conseguindo fazer essa aula, tá, amados? As qualificações que Deus buscava são evidentes no versículo 7. Então, ele está pedindo para que você leia novamente, tá? Para saber mais sobre como deve ser o coração do líder, leia 1 Reis 3:6. 1 Reis 3:6. 1 Reis 3:6. Salomão respondeu: Tu foste muito bondoso para com teu servo, o meu pai Davi, pois ele foi fiel a ti, e foi justo e reto de coração. Tu sustentaste grande bondade para com ele e deste um filho para que hoje se assente no seu trono. Aqui observe que as qualidades de Davi, que aqui está bem clara, né? Fiel a Deus, justo e reto de coração. Aqui nós estamos vendo 3 características que você deve anotar aí para que você peça a Deus para ter. Fiel a Deus, justo e reto de coração. Tá certo? Vamos voltar. Aqui tem 1 Reis 11, 4 a 6. Já poderia ter deixado lá,
Mas para você ver que está tudo direitinho aqui. À medida que Salomão foi envelhecendo, suas mulheres o induziram a voltar para outros deuses. E o seu coração já não era totalmente dedicado ao Senhor, o seu Deus, como fora o coração de seu pai Davi. Ele seguiu os postes sagrados, a deusa dos Sidônios, e Moloque, o repugnante deus dos Amonitas. Dessa forma, Salomão fez o que o Senhor reprova. Não seguiu completamente o Senhor como seu pai Davi. Aqui nós estamos fazendo uma comparação entre Davi, que foi fiel a Deus até o fim, e Salomão, que já no final da sua vida se deixou levar pelas mulheres que ele tinha, que eram muitas, né? E começou a adorar outros deuses. E isso rendeu ao seu filho a divisão do reino, tá? Porque Deus não deu ao filho de Salomão todas as 12 tribos de Israel. Por isso que as qualificações de Salomão não são idênticas às qualificações do rei Davi. Não importa que outras qualidades possua o líder, ninguém estará preparado para a grandeza de acordo com os padrões divinos, se o coração também não estiver. Se o teu coração se voltar para outros deuses, você pode pensar que vai governar a vida inteira. Não é bem assim, tá? Não deixe o seu coração se apartar do Senhor, tá bom? Aqui nós estamos no quarto dia. Como funciona essa qualificação para a liderança? Quero dizer para os irmãos que nós estamos no curso Princípio de Liderança, módulo azul, desenvolvimento pessoal, para desenvolver você que está me ouvindo, tá? E aqui a aula é qualificações para a liderança. E já estamos nos encaminhando para o final. Vamos ver como funciona isso, lendo 1 Pedro 2. Eu estou tocando aqui, não está abrindo, né, irmão? Está uma benção. Acho que agora vai abrir. Vamos ver. Aleluias. Não abriu aqui. 1 Pedro 2. Eu vou pegar minha Bíblia aqui. 1 Pedro. Aguardem um minutinho. Tá? 1 Pedro 2. Só um minuto, queridos. Tá? Eu estou tentando abrir ainda. O link estava legal, mas tem horas que as coisas não funcionam de acordo. 1 Pedro. Se algum dos irmãos encontrar aí, leia para mim. 1 Pedro. Pode ler em voz alta. Despojando-vos, portanto, de toda maldade, todos, de hipocrisia e de invejas, e de toda sorte de maledicências. Desejai ardentemente, como crianças recém-nascidas, o genuíno leite espiritual, para que, por ele, lhes seja dado crescimento para a salvação. Amém. A pastora Sulane leu, né? Aqui na minha Bíblia diz que nós devemos deixar toda malícia, todo engano, todo fingimento, as invejas, as murmurações. Deixa essas coisas para que você possa ser um grande líder. Não deixe que no teu ministério venha pessoas com essas má qualidades, né? Malícia, engano, fingimento, inveja, seja um murmurador. Não deixa. Essas pessoas não vão deixar o seu ministério progredir, tá? Desejar efetuosamente, como meninos nascidos, o leite racional não falsificado, para que vocês possam crescer. Então, aqui diz assim, muito mais do que possuir uma lista de boas ações e qualidades, o líder precisa ter paixão. Existe uma aula, tá? Vamos ver se vai... Eu não sei o que está acontecendo aqui, mas os links não estão abrindo. Não sei o que está acontecendo. Não sei o que está acontecendo aqui, irmãos, mas aleluia, glória a Deus, tá? Não está abrindo os links, não. Mas tudo bem, vamos dar continuidade.
o líder precisa ter paixão por sua saúde espiritual. Por isso, Deus tem falado tanto a nós sobre aspectos do caráter, de qualificações para ser um homem aprovado por Deus. O líder se torna qualificado pelo lado positivo da equação ao mostrar paixão pelas qualidades espirituais. Se apaixone por qualidades espirituais. Ele não é edificado tanto por um checklist de bons atos, mas pela qualidade da bondade. Pedro também ressalta a necessidade do crescimento no verso 2. Os líderes não estão qualificados simplesmente porque praticam boas obras, embora precisem fazer isso. Observe que não está se dizendo que você deva abrir mão das boas obras, tá? Ele está dizendo que você não deve colocar isso em primeiro lugar. Eles estão qualificados por possuírem uma paixão e um anseio pelas qualidades. Ó, tá vendo? Agora abriu, tá vendo, irmão? Ó, naquela hora deu um ataque lá. Aqui tem a aula de propósito e paixão, tá vendo aí? Tá? Propósito, você pode ler essa aula aí. Certo? E um anseio pelas qualidades espirituais e por demonstrarem um padrão de crescimento contínuo nessas qualidades. Queira crescer espiritualmente, queira as qualidades que Deus quer em um homem, para que ele venha não só governar a sua casa, mas a igreja e uma grande empresa. Amém? Eu quero ressaltar que o nosso novo ministro da educação é um pastor. Veja bem, esse homem, ele estudou, se qualificou, era um pastor, provavelmente cuida bem da sua casa, cuida bem da sua igreja, e agora está cuidando da educação do Brasil. É assim que Deus faz. E aqui nós estamos no 5º dia. O que fazer? Mateus 5, 22 e 23. Vamos ver se o link abre, né? Hoje eu estou, assim, vendo que preparei tudo direitinho, mas não aconteceu do jeito que eu imaginava. Alguém pode abrir aí? Aqui é Gálatas, né? Por favor, pode abrir aí? Irmãos, isso aqui foi testado umas 10 vezes, mas hoje nós estamos com dificuldade. Gálatas 5, 22 e 23. Não abre o link. Olha que bênção, ó. Eu testei esses links todos. Pode ler? Pode ler em voz alta aí para o seu computador. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. Guardem isso, desejem isso. Essa noite, quando você for dormir, você abre a sua Bíblia em Gálatas 8, 22 e diga: Deus, que esses frutos possam fazer parte do meu caráter, da minha vida, que eu possa ter essas qualidades para que eu possa liderar homens, mulheres e fazê-los também crescer nessas qualidades. O líder precisa cultivar tanto as habilidades. Vou tocar aqui para ver se abre. Não abriu, está uma bênção. Aleluia. Tá? Quanto às qualificações, Sid Buzel nos ajuda a entender a diferença entre esses dois aspectos e por que não deveríamos negligenciar no desenvolvimento do caráter pessoal. Tá? Vou passar aqui. Vamos continuar fazendo a leitura aqui, tá? Os líderes, sob a mão bondosa de Deus, nunca podem deixar de cultivar as boas qualidades da liderança. Aliás, independentemente da qualidade com que um líder domina uma habilidade, eu acho que vai abrir. Tá vendo, irmãos? Como de vez em quando
aqui, ó, vocês estão vendo que o módulo amarelo, tá? Ele tem muitas habilidades que você pode adquirir, tá? Aqui, ó, olha só quantas habilidades, tá vendo aí, ó? Isso aqui tudo são habilidades que você pode adquirir. Olha que coisa linda, né? Que coisa maravilhosa é o módulo amarelo. Nós vamos estudar essas habilidades. Voltando aqui, a escolha de usar apropriadamente essa habilidade é uma questão de caráter, mais do que de habilidade, tá certo? Quando você pede para que Deus coloque os frutos do Espírito no seu caráter, tá? Isso é muito mais importante que você ser hábil, porque às vezes as pessoas são hábeis, mas elas não têm aquilo dentro do seu caráter. E muitos têm sido, muitos têm habilidade. Muitos governadores aí estão sendo até presos, irmãos. Por quê? Eles têm tido falta do quê? Falta de caráter. Essa semana mesmo foi preso um médico que foi secretário de saúde aqui no Rio de Janeiro. Ele tinha habilidade, ele estudou, mas lá houve falta de caráter. E aí, irmãos, a justiça foi e mandou prendê-lo. Então, nós temos que estar atento à formação do nosso caráter. Nós já estamos encerrando. Posso desenvolver, por exemplo, uma grande habilidade para ouvir pessoas, pois sei que ouvir é muito importante para a liderança eficiente. Mas se eu não tratar a minha falta de paciência e a minha arrogância, não sou capaz de ouvir. Nesse caso, tenho a habilidade necessária, mas não a uso porque não tenho o que é mais importante, a qualidade de caráter. Paulo, quando estava fazendo a sua lista de qualidades que Timóteo deveria buscar num líder, disse que o líder é qualificado mais pelo caráter do que pelas habilidades. Vocês estão vendo que aperfeiçoamento de caráter é fundamental, né? Porque quando estamos ganhando as habilidades, nós ganhamos quando estudamos, vamos para a faculdade, ganhamos habilidades. Mas se nós não tivermos em casa a formação do nosso caráter, numa igreja, se o pastor não tiver preocupação com o caráter daqueles que vão governar a igreja junto com ele, obviamente pode pegar pessoas altamente qualificadas, mas o que vai acontecer? Não vai render porque falta habilidades no caráter, falta um caráter de acordo com a vontade de Deus. E aqui nós estamos encerrando, tá? Tiago 1, 22 a 25, diz assim: e sejam cumpridores da palavra, e não somente ouvinte. Estão vendo como é importante você colocar em prática aquilo que eu falei hoje, lá no livro de Gálatas 5, 22, 23, para que você ore, para que você grave, para que você pegue, deixe no seu armário e fique lendo. Eu preciso, nem que você vá pedindo cada fruto. Pede assim, ó, Senhor, hoje eu quero que tu plante no meu caráter esse fruto. E vai colocando, irmãos, vai pedindo. Isso é uma coisa que todos nós precisamos. E tente colocar isso em prática. Porque senão você vai ouvir, mas nunca vai colocar em prática, enganando-vos a vós mesmo. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não cumpridor, é semelhante a um homem que contempla ao espelho o seu rosto natural. Porque se contempla a si mesmo e vai-se, e logo se esquece de como era. Aquele, porém, que atenta bem para a lei perfeita da liberdade, e nisso persevera, não sendo ouvinte esquecediço, mas fazedor da obra, este tal será bem-aventurado
no seu feito. Aqui tem um link, tá? Que vai para o canal do Pastor César. Não tenho certeza se vai funcionar, porque hoje está uma bênção, tá? Depois eu vou ter que rever esses links. Mas Deus é bom e fiel. Agradecemos a Ele. Aí está, tá? Aqui está. Se você quer contribuir com esta obra, você tem aqui os links, tá? Você pode clicar em qualquer um desses 2 links e vai mostrar como você vai se tornar um sustentador desta obra. Agradeço a Deus. Eu vou estar, assim, voltando. Já estou no final. Eu vou voltar aqui, tá? Para que nós possamos, assim... Estou voltando, acabei o slide, vou tocar na tela. Aqui nos 3 pontinhos, vou parar de compartilhar, tá? Parei de compartilhar, voltei